بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. رواه الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصر ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos partilhar um hadith extremamente importante que traz melhoria na sociedade, que estabiliza, não é, a sociedade com o seu bem-estar. É dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi relatado por Imam At-Tirmidhi rahimahullah na sua coletânea de hadith. Dois hadiths vamos falar, um hadith que é de Abu Sa'id al-Khudri e outro hadith que é de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que encontra-se no Sahih al-Bukhari. No primeiro hadith, que foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علم. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o medo das pessoas não impeça um indivíduo de falar a verdade quando ela a souber. Aquela pessoa que sabe da verdade, é testemunha, ele viu, ele presenciou, ele sabe aquilo que é verdade. Portanto, o medo das pessoas não pode lhe impedir de falar a verdade por qualquer que seja o motivo. Portanto, em outras palavras, este hadith sublinha, em primeiro lugar, a importância da coragem e da integridade ao falar a verdade. O profeta sallallahu alaihi wasallam até disse: afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. O melhor jihad é a pessoa falar a verdade em frente de um rei tirano, não é? Este é o maior jihad que ele pode falar. Portanto, independentemente das possíveis repercussões sociais ou o medo das reações das pessoas. Portanto, este hadith ensina que o muçulmano deve sempre defender a verdade e deve sempre defender a justiça, por mais que isso seja contra ele próprio, contra a sua família, contra os seus pais. E Allah diz isso no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabina. Sejais justos, estejais firme do lado da justiça, por mais que seja contra vós próprios, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes. A verdade deve sempre prevalecer. Portanto, o hadith ensina que o muçulmano deve sempre defender a verdade, deve defender sempre a justiça, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou mesmo desconforto. O temor das pessoas não deve ser um obstáculo para declarar o que é certo e o que é verdadeiro, especialmente quando a pessoa acha que ao falar esta verdade ele vai sofrer de uma exclusão social. Quando falar a verdade, a pessoa vai perder algumas regalias. Portanto, isso não deve ser levado em consideração. A verdade deve sempre prevalecer, não é? Mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou desconforto, conforme estávamos aqui a dizer. Portanto, o temor das pessoas não deve ser um obstáculo para ele declarar o que é certo e o que é verdadeiro. Tendo conhecimento dessas coisas, ele deve sempre declarar a verdade. Este é um princípio fundamental, não é? Para manter a justiça, para manter a moralidade na sociedade, para dar razão quem tem razão. Al-Islam yu'ti kulla dhi haqqin haqqahu
o Islã dá todo detentor da razão a sua devida razão. Portanto, لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علم. O medo das pessoas não deve impedir a pessoa, o homem, o indivíduo de falar a verdade quando ele souber desta verdade. É um grande ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sem dúvida, somente os fortes é que podem fazer isso, falar a verdade, mesmo que fique privado de algum benefício ao falar esta verdade. Temos o incidente de Ka'b bin Malik. Ele falou a verdade, que aparentemente ele ficou privado de algumas regalias e por muitos dias, mas a verdade superou e aqueles que mentiram foram arruinados. Allah revelou versículos do Coran para falar da falsidade e Allah disse que esses mentirosos, o seu fim será o inferno. Você falando a verdade, você vai estar a ajudar o seu irmão, não é? Seja ele oprimido ou opressor. Fala, chama a razão a quem tem razão, dá razão a quem tem razão, chama a razão àquele que não tem razão. E o hadith de Anas bin Malik, radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Unsur akhaka zaliman aw madluman", ajude o seu irmão, sendo ele opressor ou oprimido. Os companheiros disseram ao mensageiro de Allah: este, por ser oprimido, nós vamos ajudar para que a opressão deixe de estar sobre ele. Mas como é que vamos ajudar o opressor? O oprimido entendemos, mas como vamos ajudar o opressor? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam quis dizer, não é, vocês devem fazer com que ele deixe de oprimir. Você está a ajudar o seu irmão. Portanto, você falando a verdade, dando razão a quem tem razão, você está a estabelecer um bem na sociedade. Tirar a razão de quem não tem razão, você está a chamar a justiça, e é exatamente isso para o qual o Islã nos elucida e nos chama. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de sermos verazes, e Allah reservou uma posição muito alta para os verazes. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين. Allah considera uma posição, reservou uma posição elevada, não é, para os profetas, não é, nabiyin, os siddiqin, os verazes, os mártires e os piedosos. Portanto, os verazes também fazem parte deste grupo, e este dito profeta sallallahu alaihi wasallam deve ser levado em consideração. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.